Dando continuidade ao curso de processamento de imagens, nesta videoaula vamos ver como desenhar utilizando a biblioteca OpenCV do Python. Aqui nós temos o primeiro caso, que é o caso de desenho de uma linha. Então, para poder desenhar uma linha, a gente precisa inicialmente criar um fundo para poder fazer essa imagem. No caso, se você vai usar uma imagem, você vai já ter esse fundo através da leitura dela. Mas se não, você vai fazer um desenho a partir do nada, né? Você vai ter que criar um fundo. Então, você precisaria definir esse fundo através da criação de uma matriz, que nós vamos ver na aplicação utilizando o Google Colab. Depois disso, nós precisamos definir a coordenada inicial. Lembrando que a definição da coordenada inicial sempre vai ser de que maneira? Você vai definir a coluna e a linha onde vai iniciar a sua linha, né? Coluna e linha da matriz, né? Não da linha que nós estamos desenhando. Então aqui seria a coluna e a linha da matriz para poder definir a coordenada inicial. Depois você define a coordenada final também utilizando coluna e linha da sua definição aí para poder construir a linha. Depois vai precisar definir qual vai ser a cor da linha utilizando o BGR. Lembrando que o OpenCV ele trabalha em BGR e não em RGB, né? Então é azul, verde e vermelho na sequência. Define a espessura da linha. E nessa definição da espessura da linha, você pode deixar aqui a marcação feita pela quantidade de pixels que vão compor essa linha. E aí vai usar o método CV2Line para poder fazer a construção. Isso aí a gente vai ver como construir usando o Google Colab. E depois parte para a exibição da imagem. Então aqui já com o Google Colab aberto, vamos fazer a importação das bibliotecas, né? Primeiro vamos importar a biblioteca CV2. Depois nós vamos importar a biblioteca NumPy. Então vai import NumPy snp. E vamos importar google.colab.pets. Vamos buscar lá import não, from, né? Vamos buscar from nessa biblioteca. Nós vamos buscar o import CV2 in show. Então, feita aqui a importação, agora nós vamos começar a trabalhar para poder fazer o desenho das linhas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar ali um tamanho, né, para colunas e linhas, e a partir dali a gente definir qual vai ser o tamanho da nossa linha. Então, criando aqui, ó, colunas, nós vamos colocar um valor aí de 500 pixels. Linhas, nós vamos colocar um valor aí de 400 pixels. Então, feito isso daí, a gente já vai começar a definir a nossa imagem. Então, para nossa imagem, vamos chamar aqui, ó, image linha, vai receber uma matriz NP zeros, onde nós vamos colocar nessa matriz colunas e linhas que a gente já definiu, com 3 canais. E nesse canal 3 aí, né, que é exatamente a cor que ele vai receber, vai ser preto. Então o dtype dele vai ser o int 8. Então ele vai criar ali uma matriz, faltando uma vírgula. Agora sim. Então, feito isso daqui, nós vamos mostrar como fica ali, né? O CV2 em show img
linha. Vamos ver como ficou. Ele criou a telinha para nós aí, onde nós vamos reproduzir a nossa linha. Então, para poder criar a linha, nós vamos fazer o seguinte. Vamos definir o nosso ponto inicial. Então, ponto inicial, ele vai ser aqui, vou colocar ele aqui 10 e 50. E o nosso ponto final, nós vamos colocar aqui como sendo 300 e 100. Apenas como exemplo, depois a gente pode modificar e fazer o teste. Vamos definir a cor dessa linha. Então, a cor nós vamos colocar aqui que ele vai ser 0, 2, 0, 255 e 0. Vamos definir a espessura. Então, aqui a espessura, ela vai ser de 9 pixels. Pode alterar também, para poder ver a mudança que isso daí traz. E vamos usar o método CV2 Line. Então aqui nós vamos criar aqui uma imagem. Essa imagem vai usar o método CV2.line. E aqui nós vamos colocar a nossa imagem, que no caso foi gerada lá em cima, né? É a img linha. Depois ele precisa do ponto inicial. A sequência tem que ser essa daqui, ó. O ponto inicial. Depois o ponto final. E cor e espessura. Então aqui nós já temos a definição de como vai ficar. Feito isso daqui, a gente vai pedir para ele poder mostrar para nós a imagem, né? Então CV2 underline show. Eu quero que ele mostre a imagem que a gente acabou de gerar. Então vamos rodar aqui, ó. Ponto inicial, a cor. Então é BGR. Então ela aqui vai ter só verde. A espessura vai ser de 9. Vai criar a imagem. E agora ele vai mostrar para nós ali, ó, a imagem exatamente dessa forma, né? A gente colocou aqui 255. Se a gente quer toda branca, né? Uma linha toda branca, repete 255 em todos os elementos. A espessura a gente pode mudar aqui, pode deixar uma mais fina, 5. Então aqui vai ficar dessa maneira. Espessura reduziu. Vamos ver a leitura e pode ver que agora ela está branca, porém ela aparece ali, né, com um contorno que está em verde. Porque eu não modifiquei aqui, ó. Eu precisaria modificar aqui novamente para ele poder limpar a área. Então limpando aqui, ó. Agora sim ele vai ficar com toda a cor branca, não só da linha, como também do contorno. Você pode modificar, ó, pode ver que aqui 10 ele está pegando a coluna, né? Então se a gente colocar aqui, por exemplo, 100 e 200, eu não posso estender mais do que a gente já tem ali, né? Porque a gente definiu com 500 e 400. Então 100 e 200. Então, primeiro vamos rodar aqui, porque senão ele vai fazer a mesma coisa que ele fez anteriormente, ó. Então ele vai definir, está em branco, está todo preto, né? Tá limpa a área. E agora sim a gente vai poder enxergar como ficou. Então ele já definiu de uma outra maneira como vai ficar a linha. Então esse aqui é como fazer o desenho da linha. Se, por exemplo, você quisesse inserir uma outra imagem aqui, ao invés de trabalhar com essa imagem, né? Você poderia até buscar uma outra imagem aqui dentro. Eu vou colocar uma outra imagem ali, para a gente pegar uma imagem qualquer, só para a gente poder pegar esse caleidoscópio aqui, ó.
Então, nesse caleidoscópio, eu vou colocar aqui como um comentário e vou abrir uma nova aqui, ó, uma imagem, figura, por exemplo. Ela vai ser uma leitura, né, do que a gente vai precisar fazer para essa imagem. Então a gente vai ler lá com um cv2.imgred, que vai ser a leitura da imagem. Essa leitura a gente vai buscar ela aqui, ó, no caleidoscópio, copiar caminho. Vamos colocar ela aqui e vamos fazer a leitura dela. Tá faltando o aspas simples. Então aqui ele fez a leitura, vamos ver se a imagem é essa mesmo, né? Imagem figura, CV2 em show. Imagem figura. Então ele vai mostrar para nós ali o caleidoscópio. E agora a gente vai rabiscar esse caleidoscópio, né, com uma linha. Então vamos fazer aqui a leitura da nossa linha ali que foi feita. Vamos apagar esse cara aqui. Ponto inicial. Ponto vai dar cor, a espessura. E agora aqui o que nós vamos colocar vai ser essa nova variável aqui, ó, imagem figura. Então você vai precisar mostrar para ele o que você vai querer rabiscar. Então vai ser esse cara aqui, ó, imagem figura. Então eles vão pôr ele para poder ler e pedir para ele poder mostrar como ficou a imagem agora com a linha. Observa que a linha está desenhada aqui. Então esse aqui é a forma para poder fazer desenho de linha usando ou um fundo ou usando a própria imagem. Desenho de um retângulo. Como desenhar um retângulo? Parecido com o que a gente tem para desenho de uma linha, só que vamos ter que criar um fundo para a imagem. Esse fundo para a imagem também pode ser uma imagem já que você pode ter feito a leitura. Você vai definir a coordenada inicial utilizando coluna e linha. Então no caso você vai definir o ponto inicial. Aqui ele está do lado superior esquerdo da sua tela. Lembrando que o OpenCV ele lê a partir desse ponto. Eixo Y cresce nessa direção, eixo X cresce nessa direção, ou melhor, cresce no sentido esquerda para direita e cresce no sentido de cima para baixo. Depois você vai definir a coordenada final. A coordenada final é o lado oposto do que você define como ponto inicial do seu retângulo. Então ele vai também precisar ali das coordenadas em termos de coluna e linha. Define a cor da linha, define a espessura da linha, da mesma forma como é feito para definição da construção da linha. E aí vai usar o método CV2 Rectangle para poder depois, na sequência, exibir a imagem. Vamos ver como fazer isso daí utilizando o Google Colab. Bom, retângulo. Como eu vou fazer o retângulo? Já vou aproveitar aqui muita coisa do código que já está pronto. Então eu vou aproveitar esse cara aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V, que agora eu vou chamar, ao invés de imagem linha, eu vou chamar de imagem rec. Vou aproveitar também aqui essas colunas e linhas, vou colocá-las aqui, que eu vou usar o mesmo tamanho. Depois eu não vou fazer a leitura da imagem, né? Se eu quiser verificar como a gente fez aqui anteriormente, eu posso até colocar esse código aqui, ó, para ele poder mostrar para nós como ficaria. Então vamos colocar ele aqui, ó. Ele vai ler, vai desenhar, pode ver que a linha está lá. Por quê? Porque a gente não limpou, né? Ele já mantém a última ali que foi feita. Então a nossa imagem vai ter que ser feita de que maneira? Eu vou, ao invés de chamar de imagem linha, eu vou ter que chamar de imagem rec, né? IMG rec.
Para que dois? É um só. Então, IMG Rec, limpou. E agora sim a gente vai começar a construir o nosso retângulo. Então o retângulo ele também precisa de coordenada inicial, coordenada final, precisa da cor, precisa da espessura, né? Então vamos aproveitar aqui, ó, já colocar esse cara aqui da mesma forma. Então, ponto final, ponto inicial, precisa também da cor. Vamos colocar aqui a cor, espessura, vai precisar também da espessura. E ali vamos pedir para ele poder fazer o desenho, só que agora usando o que? Usando o método do retângulo. Então aqui a nossa imagem, eu vou copiar esse cara do jeito que está aqui para poder fazer as alterações. Então a imagem, ela vai ser um CV2 Rectangle. Esse Rectangle, ele vai receber ali a IMG Rec. Então aqui vai ser no lugar de imagem figura, vai ser IMG Rec, que foi o que a gente criou para o fundo. Ponto inicial, ponto final, cor e espessura. Só que antes de fazer isso aqui, ó, esse cara ele vai atrapalhar, porque ele vai desenhar o fundo e a gente não precisa do fundo agora. Então eu vou colocar ele aqui como comentário. Então aqui eu vou fazer um CV2 em show, só para poder mostrar a imagem que a gente está criando. Então, rodando aqui, ele vai fazer o retângulo ali na posição, né? Posição inicial, posição final. Tem um detalhe importante aqui, ó. Quando a gente muda esse cara aqui, essa espessura, observa que ele vai deixando a linha, né? Uma espessura cada vez maior. Se a gente alterar isso aqui -1, ele vai fazer o que, ó? Ele vai desenhar o retângulo preenchido. Então, se você quiser fazer o desenho de um retângulo preenchido, a espessura você tem que tomar aqui sempre como -1, tá? Vou aproveitar aqui, ó, para poder fazer o caleidoscópio da mesma forma como a gente fez aí. Vou colocar essa linha aqui como comentário, tá? E vou pedir para ele poder ler ali o caleidoscópio. Então, imagem figura. Então, ao invés de ser imagem rec, ele vai ler ali imagem figura, para poder fazer o desenho e aqui fazer o rabisco do retângulo sobre o caleidoscópio. Pode ver, ó, desenhou o caleidoscópio. Se a gente mudar aqui, colocar para 9, ele vai desenhar um retângulo, só que ele não vai fazer o retângulo preenchido. Para desenhar o triângulo, ele já tem uma forma um pouquinho diferente, porque a definição do triângulo ele já não tem ali o método pronto. Então nós precisamos primeiro criar o fundo para a imagem. Depois de criar o fundo para a imagem, vai definir as coordenadas dos pontos do triângulo, cada um deles, no caso dos 3 pontos, né? Define a cor da linha, define a espessura da linha. E usar o método CV2 Line, que seria aquele método para poder criar a linha, para poder fazer a união dos pontos. E só a partir daí você vai exibir a imagem. Lembrando que no triângulo você também pode buscar as coordenadas do baricentro dele, né, do centroide do triângulo. Vamos ver como fazer isso aí no Google Colab. Triângulos. Triângulos dá para a gente poder aproveitar. Ó, esse cara aqui, colunas e linhas, a gente pode aproveitar. Que mais? A gente vai criar ali uma variável que vai ser a imagem triângulo, né? Então aqui a gente pode fazer, ao invés de ser IMG Rec, a gente faz IMG TR para poder ficar diferente. Então IMG TR, que seria triângulo. Também, ó, ele vai receber as colunas, vai receber as linhas, vai criar uma imagem que seria um fundo preto, né? Vamos definir as coordenadas aqui, ó. Então o ponto P1 a gente vai chamar de 200 e 100. Depois o ponto P2 a gente vai chamar aqui de 50, 250. Então 50, 250. O P3
Vamos colocar aqui 350 por 250. Então a gente define as coordenadas dos pontos do nosso triângulo. Vou precisar definir aqui a cor também, né? Cor, espessura. Então, cor e espessura. Vamos manter da forma como a gente fez anteriormente. Só que agora a gente vai ter que usar o quê? A gente vai ter que usar o método line, né? CV2 line. Então vamos pegar ele aqui em cima, quando a gente fez o uso para linha. Então aqui a gente vai precisar só desse cara aqui, ó. CV2 line, a gente vai ter que fazer a união dos pontos. Então CV2 line, primeiro a gente vai buscar a imagem que ele criou. Então seria aqui, ó, imagem TR. Então vamos trazer ela para cá, que ele vai fazer a leitura. Imagem TR. Não vai ser mais ponto inicial. Aqui a gente vai ter que trabalhar com os pontos, né? Então, por exemplo, eu vou ter que unir P1 com P2, por exemplo. Então, P1 com P2. E depois vou repetir isso daqui para fazer com os outros pontos, né? P2, P3, P1, P3. Então, Ctrl C, Ctrl V, mais um aqui. Então aqui no caso não vai ser mais P1, P2, vai ser P2 e P3. E por fim vai ser P1 e P3. E agora a gente pode fazer a leitura, né? Para ele poder apresentar para nós a imagem do triângulo. Então vai ser o CV2 in show. CV2 in show no lugar de imagem. Ele vai gerar para nós lá ali a imagem IMGTR, que ele vai sobrepor. Então, IMGTR. Então, fazendo isso daqui, ele desenha para nós ali o triângulo. Observa que eu não tenho como fazer, né? Não existe ali uma forma para poder desenhar o triângulo direto, porque não tem nenhum método para poder fazer isso. O que a gente pode fazer aqui depois é até aproveitar para poder determinar o baricentro desse cara. Então, como que a gente poderia determinar o baricentro? É fazendo o seguinte, ó. A centroide, ele vai ser igual a pegar os pontos que nós definimos. Então vai ser ali, ó, P1 0 mais o P2 0 mais o P3 0 também. Tudo isso daí ele vai dividir, né, por 3. E a mesma coisa fazer com relação ao... Aí nós trabalhamos com colunas, vamos trabalhar com as linhas, né? Então, vou aproveitar esse cara aqui do jeito que ele foi escrito, ó, e vou fazer a mesma coisa como para o cálculo referente às colunas. Então, aqui ele vai ser P1, 1, depois P2, 1, P3, 1, também vai dividir tudo por 3. Então tudo isso aqui dividido por 3. Vamos ver se vai gerar ali para nós o centroide. Deixa eu ver, só conferir se está tudo certo. Fechou aqui, beleza. Então vamos pedir para ele poder gerar para nós também o centroide. A gente pode depois. Então aqui, só para a gente poder conferir o valor do centroide. Ele vai trazer os valores para nós ali da posição do centro de gravidade, ó, 200 e 200. Então tá feito aí o cálculo do centroide e a apresentação do triângulo usando o método line. Então, por círculo, precisamos também fazer os mesmos procedimentos iniciais que foram feitos para linha, retângulo e triângulo, né? Criar esse fundo para a imagem. Depois de criado o fundo para a imagem, precisamos definir a coordenada do centro.
representado ali coluna e linha. Depois definir o raio desse círculo, definir a cor da linha, definir a espessura da linha. E aqui existe o método específico para desenhar o círculo, que seria o método CV2.Circle. Isso aí faz também a exibição da imagem. Vamos ver no Google Colab como fica isso daí. No círculo, a ideia é parecida, né? Vamos aproveitar muita coisa do que a gente já tem aqui, ó. Então, colunas e linhas a gente vai usar. Vamos usar a imagem também. O que vai alterar agora são algumas coordenadas, porque com o círculo ele vai trabalhar com a coordenada do ponto central, né, onde vai estar o centro do círculo, e vai usar raio do círculo. Então aqui a gente vai escrever ali, ó, o centro. Vamos colocar centralizado 250 200, então 250 200. Depois ele precisa do raio do círculo, então vamos colocar aqui um raio de 25, por exemplo. Até maior, vamos colocar aí 100, muito pequeno, 25 vai ficar muito pequeno. 100. A cor a gente pode aproveitar aqui também, ó, fazer uso dessa cor, espessura, só um método que vai ser diferente, né? Então aqui eu não vou usar a imagem TR, que eu usei imagem TR para triângulo. Então eu vou usar aqui imagem círculo, image círculo. E vamos usar agora um método para ele poder apresentar a imagem. Então aqui, para o retângulo, a gente utilizou aqui esse cara. Então vamos aproveitar o que está aqui, ó, que é o que vai mudar. Ao invés de ser retângulo, vai ser círculo. A imagem que nós vamos usar agora é a imagem círculo, que foi o que a gente criou anteriormente ali, né? Ao invés de ponto inicial, ele não vai ser mais ponto inicial, ele vai ser o centro. E ao invés de ser ponto final, ele não vai ser mais ponto final, ele vai ser raio. Então é isso aqui que usa para o método círculo, né? A imagem, o centro, o raio, cor e espessura. Vamos desenhar agora o nosso círculo. A imagem de círculo não está... claro, a imagem círculo é IMG círculo, né? IMG círculo que a gente definiu aqui em cima. Então, agora vamos pedir para ele poder mostrar para nós essa imagem. Então CV2 em show, CV2 em show, imagem, vai desenhar o círculo para nós. Está deslocado, então aqui é o contrário. Então aqui é 200, 200 e 250. Vamos posicionar ali. Agora sim, agora está centralizado. Da mesma forma do retângulo, se a gente alterar isso aqui para -1, ele vai desenhar ali o círculo preenchido. Então, se a gente quer fazer a mesma coisa como a gente fez anteriormente, né, trazer aqui o caleidoscópio que a gente tinha feito ali, ó, imagem figura, vamos colocar esses dois caras aqui, melhor, colocar esse cara aqui como comentário, né, que a gente vai usar uma outra leitura aqui de imagem figura. Então vamos descer aqui uma linha, vamos colocar aqui imagem figura, que vai ser o caleidoscópio. No lugar aqui de MG círculo, vamos pedir para ele poder ler ali a imagem figura. Então ele vai desenhar o círculo dentro do caleidoscópio. Tá ali, ó, o círculo foi desenhado aqui no caleidoscópio. Agora, para desenhar a elipse, que é a nova forma geométrica que nós temos disponível no OpenCV, precisamos ali criar o fundo da imagem. Se for utilizar uma imagem, é a mesma coisa que já foi feita para o retângulo, para o círculo, para todos os outros, né?
Aqui a gente precisa definir a coordenada do centro, usando coluna e linha. Definir o tamanho dos eixos, tanto horizontal quanto vertical. Sempre o horizontal aparece primeiro. Vai definir o ângulo em relação ao horizontal, quer dizer, quanto você vai girar. Se você vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, para poder montar a elipse. Horário aqui ele considera como positivo, anti-horário ele considera como negativo. Ângulo de início e ângulo de término, o que seria isso? Se você vai cortar essa elipse, né? Então se você vai fazer um recorte na elipse, você vai definir um valor de ângulo para ele. Então se você coloca, por exemplo, 90 graus aqui, ele vai fazer um recorte nesse ponto até o outro eixo aqui formando um ângulo de 90. Então aqui ele vai mostrar exatamente a partir de que ponto que ele começa a fazer o desenho. Lembrando que o eixo positivo aqui para a elipse sempre no sentido horário. Então se você coloca, por exemplo, 90 graus, ele vai iniciar aqui. E se você coloca 270 graus, ele vai terminar do outro lado. Então ele considera sempre a partir daqui os 0 graus. Tá? A cor da linha, a espessura da linha, só que o método que a gente vai usar é o método CV2.elipse. E aí a partir daí também vai exibir a imagem. Vamos ver como ele vai ficar no Google Colab. Agora para elipse. Vamos aproveitar aqui também, ó. Para elipse a gente vai fazer isso aqui, ó. Número de colunas igual ao número de linhas que a gente já fez para todos os outros. A imagem aqui a gente vai dar um nome como sendo IMG elipse. Elipse. Depois a gente vai precisar do centro. A gente pode até usar esse mesmo centro que está aqui para poder ter ali o centro da elipse. O tamanho dos eixos, então a gente vai fazer aqui, ó, o tamanho dos eixos, que aqui ele pega tanto o eixo vertical quanto o eixo horizontal. Primeiro é o horizontal, depois o vertical. Vamos colocar aqui como horizontal, vamos colocar 150. No vertical vamos colocar 75. Depois o tamanho dos eixos, o ângulo em relação ao horizontal. Então vamos chamar aqui de ângulo. Vamos colocar 0 graus. Então ele vai estar na própria horizontal, né? O centro dele, não vai girar em relação ao eixo. Aí vem o ângulo de início, quer dizer, onde vai iniciar a elipse. Estou chamando aqui de ângulo início. Também 0 graus. Ângulo término, ela vai ser fechada, então 360 graus. Cor, a gente pode aproveitar a mesma cor aqui, 255, 255. Espessura, vamos primeiro fazer com uma espessura aqui de 9 pixels. Vamos pedir para ele poder ler a imagem. Só que agora, ao invés de usar o método Circle, a gente vai usar o método elipse. Então no método elipse, ele vai precisar da seguinte sequência ali, ó. A imagem que a gente vai gerar, então essa imagem aqui vai ser a imagem elipse que a gente criou. Vou colocar aqui, imagem elipse. Depois ele precisa do centro, tá aqui. Então ele vai usar o mesmo centro que nós já colocamos. Aí ele vai precisar aqui do tamanho dos eixos. Então eixos. A gente já definiu aqui. Opa, só que aqui falta um igual, né? Tamanho dos eixos. Depois do tamanho dos eixos ele vai precisar do ângulo. Exatamente a sequência que a gente criou. Depois do ângulo, o ângulo início. Ângulo início. Pode ver que ele mostra aqui ó, o que precisa, ó, o ângulo, a imagem, o centro, os eixos, o ângulo, ângulo de início,
Depois o ângulo de término. Então, ângulo de término, término. Depois do ângulo de término, ele vai precisar da cor. Vamos colocar ali a cor. Depois da cor, ele quer a espessura. Então, já está até aqui, né? Vamos aproveitar aqui, ó, espessura. Então, aqui está caracterizada a nossa elipse. Vamos rodar aqui. E vamos pedir para ele poder mostrar a imagem. Então, CD2 em show. E poder construir a elipse para nós. Está feita aí a elipse. Se eu mexer nesse parâmetro aqui, ele vai deixar a linha mais fina, né? Eu coloquei ali 5, a linha vai ficar mais fina. Se eu mexer nesse parâmetro aqui e colocar como -1, lembrando que toda vez que a gente define aqui a espessura com -1, ele preenche a elipse na cor que a gente está buscando. Então está feito aí a criação da elipse. Se nós modificarmos esse ângulo aqui, ó, é o ângulo em relação à horizontal. Estou colocando ali 30 graus, então ele vai fazer uma rotação de 30 graus em relação à horizontal. Lembrando que 30 graus positivo, ele gira ali no sentido horário, né? Se a gente colocar aqui -30, ele vai girar no sentido anti-horário. Início, se a gente colocar aqui, por exemplo, que ele vai começar a criar a elipse. Deixa eu voltar aqui para o 0. Então, se a gente colocar aqui, ó, 45 graus, ele vai começar a elipse a partir de um ângulo de 45 graus. Então, ela vai ser uma elipse aberta. Ó. No de início, ele só trabalha com valores positivos, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, 90 graus e colocar para poder rodar, pode ver que ele corta ali. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 270, vamos rodar. Então ele traz só metade da elipse em relação a esse eixo aqui. Aí é questão de fazer modificação para poder saber qual é o caminho que você utiliza para isso. Deixa eu mudar aqui a espessura, colocar ela como 9. Observa que ele corta a metade da elipse.